bem-vindo. E aí, a gente começa esse papo. E aí eu tive a satisfação de convidar você, e já fico grato por você ter aceito. A gente tem diversos desafios aí pela frente. Compartilhar a informação, de fato criar conteúdo não é tão simples, né? Fazer um, fazer dois é fácil, mas manter isso, criar uma rotina e ter essa responsabilidade com as outras pessoas, aí começa a se tornar complexo. Meu amigo, sócio, parceiro, Alexandre Preus. Que satisfação ter você aqui, meu amigo. Eu gostaria de fazer um brinde a esse primeiro episódio. E aí eu vou pedir para você se apresentar. Quem é o Preus? Quem era o Preus no Brasil? Quem é o Preus hoje aqui dos Estados Unidos? Com essa família linda aqui. E principalmente, quem é você profissionalmente? O que você tem desenvolvido aqui nos Estados Unidos, cara? Bom, primeiramente, obrigado pela honra do convite. Agradeço a Deus por ter nos unido e nos trazido de forma tão satisfatória e com tanto sucesso até aqui para a gente se tornar sócio. Então, Amém. Acho que foi ele realmente que nos uniu. Prazer meu, a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos, ela é distinta. Nós, brasileiros, eu acredito que a gente vem muito bem treinado para cá. E essa é a nossa grande vantagem competitiva. E aí você chega num mercado que ele é maduro, estável, com a regra bem definida. Então, quem quer trabalhar, arregaçar a manga, pode realmente fazer a diferença. Acho que a chegada de todo mundo aqui é um pouco mais difícil, assim como foi a minha. Mas do nada, trazendo o meu histórico de mercado financeiro misturado com mercado imobiliário, de incorporação imobiliária em São Paulo, no qual eu trabalhei para algumas instituições, sempre como executivo, e vim e trouxe toda essa bagagem para empreender aqui nos Estados Unidos, começando a incorporar projetos pequenos, o que a gente chama de Family and Friends, até achar um nicho específico onde eu pude montar uma empresa que qual hoje a gente já tem mais de 7 anos de atuação no mercado americano. Hoje nós já desenvolvemos mais de 100 projetos de TripleNet. A gente faz o desenvolvimento, a gente constrói, a gente participa desde o momento zero, junto com grandes marcas nacionais, focadas no varejo, em diversos setores, para fazer as novas lojas dessas marcas, a expansão onde tem crescimento econômico e demográfico. O mercado conhece esse produto como TripleNet. E depois a gente vai ter tempo aqui para explorar os detalhes disso. Você já traz logo o termo muito bem visto aqui nos Estados Unidos, que é o TripleNet. Minha pergunta para você, o que é o TripleNet? Mas entendendo que ele é da área comercial, qual é a diferença de investir no Brasil e investir nos Estados Unidos, nesse segmento imobiliário, no real estate? Como é que é essa diferença para você, que já atuou no mercado brasileiro e hoje atua no mercado americano, principalmente com brasileiros? Perfeito. Bom, primeiro quero fazer um disclaimer aqui, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Consulte o seu advisor licenciado. Aqui nós somos especialistas em botar o dinheiro para trabalhar, né? E eu costumo falar para os brasileiros, desde o momento zero, a gente tem que explicar que aqui o futebol é jogado com a mão. No Brasil, a gente está acostumado a jogar o futebol com o pé. Então muda tudo. E as regras aqui, acho que a principal é que os americanos chamam de rule of law. As leis, elas são claras, são bem definidas e são cumpridas, né? Então a lei funciona. E isso
traz uma diversidade de oportunidades de investimento muito boa, porque você tem segurança jurídica, você tem segurança societária e você pode elaborar a estrutura de capital de acordo com o que é exigido para aquele projeto ou para quem está participando com o capital, seja financiador, seja investidor, seja o próprio construtor. Então, eu acho que essa é a principal diferença, né? Depois, nas entrelinhas, tem muito mais diferença, porque, dada essa segurança jurídica, tem muito mais acesso ao financiamento, né? Então, não tem só os bancos financiando. Existem diversos tipos de potenciais financiadores, aqueles que emprestam dinheiro para você construir. Tem o cara que é pequeno e especializado naquela micro-região, para aquele micromercado, e tem o cara regional que faz todos os mercados, e tem o cara nacional que não é banco e faz só alguns mercados. Isso aí É muito interessante. é interessante, né? Quando a gente fala de banco, olhando para o Brasil, a gente sabe as grandes bandeiras, os grandes bancos, um ou outro que faz ali um empréstimo consignado, que a gente entende como uma instituição financeira. Hoje, nos novos bancos digitais, alguns já bem grandes, mas se resume a pouquíssimas instituições. Quando a gente olha para o banco americano, a gente está falando de uma gama diversa. Sim. São a última vez que eu vi, tinham quase 10 mil unidades de banco nos Estados Unidos. Não, na verdade, instituições registradas na SEC que trabalham. E é interessante falar que, por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, aí nós temos desde o grande banco, que financia construções, mas nós temos também pequeno banco, um lender, um fundo, que financia a construção naquela área, para aquele tipo de projeto e para aquele cliente. Por exemplo, se a gente traz um investidor internacional, o investidor que está no Brasil, que quer construir nos Estados Unidos, ele não consegue o grande banco. Mas o lender tem produto para ele. O lender regional. O lender regional, que atua naquela área, que faz aquele tipo de construção, ou mais barata, ou construção mais cara, mas ele é acostumado a receber o passaporte como prova de documentação, a receber um extrato bancário do Brasil como prova de fundo, coisa que uma instituição grande não vai conseguir aqui. Dada a regulação, que é muito clara, a rule of law é muito claro, isso permite que o cara pegue o terreno livre e desimpedido. E tem um seguro emitido pelo agente que faz o fechamento de compra e venda do terreno, de que não vai ter nenhum problema com aquele pedaço de terra. Isso traz essa estabilidade para comprador, vendedor. E é bacana porque, como é muito claro e a consulta é pública, a partir do momento que o banco financia aquela obra e coloca um lien naquele terreno, quando for fazer a consulta, vai aparecer que aquele terreno está penhorado. Então, e é uma forma muito rápida, muito simples. Aqui, quando a gente fala de advogados, né? Assim como a gente tem banco para tudo, a gente tem advogado para tudo. E aí, o advogado, dentro do mercado imobiliário, também tem diversas áreas de atuações. Por exemplo, quando nós vamos fazer um fechamento de uma negociação imobiliária, a gente vai para um cartório, é um advogado que é responsável. Quando nós vamos fazer um empréstimo financeiro para construção, tem um advogado responsável. Quando nós vamos criar um family friends, um investimento com alguns amigos para construir algumas casas, tem um advogado para isso. Tudo tem advogado, tudo muito seguro, tudo muito dentro da lei. Como é que você vê isso como um fator determinante para a tomada de decisão de um investidor? Eu fiquei sem responder o que era Triponet para você. Mas... Então, vamos embora. A gente vai para o Triponet. Desculpa, mas Triponet, dada toda essa segurança jurídica, é um contrato de longo prazo comercial, onde o inquilino ele é responsável pela manutenção, além do aluguel, claro, pelo seguro e pelo IPTU, pelo Property Tax.
São os 3 N's. São os 3 N's. É net. Net, net, net. Então você recebe o seu aluguel net. Você não precisa nem se preocupar. Nesse mercado eu conheço diversos investidores que carregam, na verdade, grande parte da poupança dos americanos aposentados está nesse tipo de ativo, porque ele compra o ativo, carrega esse ativo, normalmente são contratos de 15 anos em média, existem contratos de 20, 25 anos, com grandes corporações como inquilinos, onde a garantia do contrato é o balanço dessas grandes corporações. E aí eu estou falando de grandes empresas com presença nacional, com mais de 1.000 lojas, 2.000, 3.000 lojas, 7-Eleven, Walmart, falar os big names aí, Burger King, CVS, tem em diversos setores. Então é uma característica do tipo de contrato. Isso traz segurança de renda a longo prazo, tem ajuste de aluguel a cada 2, 5 ou 10 anos para corrigir um pouco de inflação. E muitos desses investidores que compram o TripleNet, eles nem visitam o ativo. Porque ele vê a documentação, o advogado valida que está tudo certo e ele só recebe o aluguel na conta dele, limpo. Seguro. Seguro. E se o inquilino não executar nenhuma daquelas 3 funções dele, ele é executado na justiça. Só que empresas grandes, com presença nacional, com muitas vezes listadas em bolsa em Nova York, ela tem um balanço corporativo que já está dentro da operação dela, garantir o fluxo de caixa operacional. Então, isso traz essa segurança, esse tripé de segurança, traz liquidez para o mercado secundário. O que é o mercado secundário? É a transação de compra e venda de TripleNet. Só em varejo, os TripleNets, mercado secundário, movimentam historicamente mais de 30 bilhões de dólares por ano em transações de compra e venda. Então você imagina o volume de pessoas. E aí o público vai desde o que o mercado chama de mom and pops, um casal velho que pega a grana da aposentadoria e compra um ativo desse, até investidores mais organizados, profissionais, até os grandes fundos imobiliários. Então, é um mercado muito rico, com muita liquidez. Então, eu posso dizer que uma empresa americana, formada por sócios brasileiros hoje, ajuda a desenvolver esse mercado, a criar lojas como Burger King, McDonald's, CVS, nos Estados Unidos inteiro. É isso que vocês fazem hoje? Sim. A gente trabalha de mão dada com essas grandes corporações que estão expandindo o seu footprint, onde tem crescimento econômico e demográfico, e a gente traz a solução de capital para eles desenvolverem as lojas novas, porque eles não são donos das lojas, eles são donos das operações e tem uma série de razões contábeis para não pesar no balanço, para ele conseguir deixar o dinheiro investido no crescimento da operação, que é onde ele gera o resultado dele, e não no imobilizado no TripleNet, não no imobiliário. E aí ele cria o mercado de TripleNet, além de diversos incentivos fiscais do governo para negociação desse tipo de ativo para americanos. Então, por isso, é interessante o que você falou no começo, que a gente auxilia brasileiros, tanto residindo aqui, quanto não residentes. E para os brasileiros residentes, a condição é diferente dos não residentes, mas tem oportunidade para todos. Hoje, com certeza, você tem primos que moram no Brasil, que tem uma situação econômica boa, favorável e tal, tudo mais. Quando você chega no Brasil para aquele churrasco e família e tal, e aquela pergunta, Preus, pô, como é que tá o mercado imobiliário americano? Como é que tá o mercado comercial? Como é que tá o mercado residencial? Aí você vai, explica, e dá aquela carteirada, e mostra os projetos que está envolvido, beleza.
Mas aquele primo, irmão, amigão seu, quando ele pede um conselho seu por onde começar, o que você diria para essa pessoa? Como ela começar com segurança a investir nos Estados Unidos, no mercado de real estate, é no mercado comercial, é no mercado residencial? Como dar o primeiro passo seguro e de forma lucrativa aqui? É uma pergunta que a gente vai tentar simplificar, mas ela não é simples, né? Até do que a gente estava falando há pouco tempo atrás, é que o mercado aqui ele é muito mais profundo do que ele parece. Mas se você quer começar, primeiro conversa com um especialista, não com um generalista. Porque o mercado imobiliário americano, ele é profundo, ele tem várias nuances e ele tem diversas oportunidades. Tá? Então, o primeiro passo é conversa com um especialista. O Brandão é um, eu posso me considerar outro, e tem diversos outros bons profissionais nesse mercado. Mas o mercado não é simples. E tem oportunidades de investimento e retorno com 2 dígitos alto. Aqui, sim, nessa economia, com os juros altos, sim, ainda com os juros altos. Ainda tem diversas oportunidades de retornos estáveis com segurança. Quando você fala retorno com segurança estável de 2 dígitos, é assustador. Porque esse país é acostumado com uma taxa de retorno aí, vamos falar de 5%, 6%, sendo um excelente resultado anual. E quando você vem com 2 dígitos, é quase que um scam, quase que um... Assusta. Mas é verdade. Porque a gente está produzindo num país onde a escala é alta, onde o consumo o consumo ele é muito alto. A gente já vive alguns anos aqui, você pode dizer, principalmente nesses últimos 2 anos, eu que estou nesse mercado ativo, conversando com um institucional na Faria Lima, em diversas praças de investimento no Brasil, você tem um receio com a recessão americana. Legal, eu não sou economista, não sou especialista, o receio existe, mas eu trabalhando junto com as marcas que estão expandindo as suas operações, vendo praças de crescimento econômico e demográfico, porque o americano, ele migra, ele não tem raízes, ele nasce numa cidade, ele faz college em outra, vai trabalhar em outra, depois ele se casa, vai morar em outra, e ele vai aonde tem aquela combinação de fatores para que ele viva numa condição de vida melhor. E aonde tem essas condições, é onde tem crescimento econômico e demográfico, e as marcas vão atrás. E as cidades têm, a prefeitura dá incentivo para as marcas virem, tem planejamento. Antes das marcas chegarem, a prefeitura já abre as ruas, já vai entregando toda a infraestrutura necessária para isso. Então serve tanto para residencial quanto para comercial. Olha que coisa interessante. Como developer, o brasileiro que está acostumado a vir para os Estados Unidos, ele olha os Estados Unidos como as grandes metrópoles, os grandes centros. Né? Na Flórida nós temos toda a grande região de Miami, a grande Orlando, mas nós temos ali Nova York, nós temos a São Francisco, até o pessoal que vai ao Texas ali, conhecer Austin, Dallas e tudo mais. Eu digo que esse não é o verdadeiro Estados Unidos. Essa é over, né? É uma parte dos Estados Unidos, mas o que movimenta a economia, e principalmente para nós que investimos no segmento, são as cidades em desenvolvimento. Sem dúvida. As cidades que estão surgindo com grandes oportunidades. Então nós temos na Flórida, que pela sua economia, a gente pode considerar um país. Quando a gente olha para o Texas, o PIB do Texas é maior que o PIB do Brasil.
quando a gente chega no Texas e olha as oportunidades que existem em regiões de desenvolvimento, são coisas incríveis. Então, quando nós vamos avaliar as oportunidades que surgem nessas cidades que estão surgindo ou que estão crescendo, que estão desenvolvendo, a gente tem grande demanda populacional, pessoas que precisam de morar, as pessoas precisam trabalhar naquelas regiões, as empresas precisam estar ali para suprir a necessidade daquela economia. Como que você, como developer, olha essas cidades que estão começando, ou que estão desenvolvendo, ou que agora que já estão estáveis por diversos fatores, estão no novo momento de desenvolvimento? Como é que você olha para isso? A gente adora o desenvolvimento, né? Sou apaixonado por desenvolvimento. Então, onde tem crescimento demográfico, tem gente nova crescendo, você vê investimento, primeiro, governamental. Então, é o ciclo virtuoso de você ter uma boa escola, vem desenvolvimento de um bom bairro, esse bom bairro traz boas famílias geram bom consumo, vem as boas marcas. Então, eu adoro olhar para essas new frontiers de desenvolvimento. Tem diversas oportunidades. É claro que você tem que mensurar um pouco de risco, retorno, mas especialmente no que a gente faz. As marcas, elas são muito bem supridas de informações, com estudos profundos do que está acontecendo para ela poder instalar uma nova loja ali, né? E normalmente não vai só uma marca aventureira. Na verdade, quando vai uma marca grande com presença nacional, ela traz outras de outros segmentos, ela está ou consolidando uma região de lojas menores que ela já tinha, ou ela vai ela vai entrar para tirar aquele mercado local, regional, específico. Ele compra aquela loja. Então, as marcas sempre estão gerando riqueza. A economia americana ela é maravilhosa por essa escala virtuosa, né, e planejada de crescimento. É interessante que nos Estados Unidos a gente tem muito acesso a dados. As informações aqui são volumosas e precisas. Mas, como developer, sempre teremos desafios. Por exemplo, hoje, quando a gente vai desenvolver uma nova região, investir em uma região, a gente sabe os números daquela região. Só que nós trabalhamos com dados do passado, a gente trabalha com valor presente e tenta olhar, planejar o valor futuro. Perfeito. Esse é o nosso grande desafio. E uma coisa que temos em comum é a gente sempre vai tentar exponenciar ao máximo aquele retorno, aquele valor futuro. Então, o desafio é encontrar essas regiões que precisam tanto da área de comércio quanto da área residencial. Você falou um termo muito interessante que é regiões boas. E eu gosto muito desse assunto porque quando a gente vai desenvolver uma tese de investimento e a gente fala de regiões boas, não necessariamente são regiões caras ou baratas, mas são regiões que têm potencial de valorização a longo prazo. E quando eu estou no mercado de real estate e eu entendo o que é eu ter equity daquele ativo e ao longo do tempo parte daquele... Se eu tenho equity, por mais que ele esteja alavancado, mas eu tenho a valorização do ativo principal, eu ganho muito com isso. Então fazer uma escolha inteligente é fundamental para ter um bom resultado sobre o investimento. Sem dúvida. Principalmente na área residencial, que é uma área que você tem atuação bacana. E assim, eu acredito muito, né? Porque tem o déficit habitacional histórico americano, uma história antiga e não sei se algum dia vai ser suprida. Mas é um mercado a ser surfado. Mas ele não é em todas as regiões. Se a gente pegar aqui Miami, né, Miami é outra realidade. Aquela história que você falou dos grandes centros.
Mas se você pegar alguns subúrbios de cidades que têm acesso, o subúrbio aqui ele é muito bem visto, Super. né? Porque Qualidade de vida, preço acessível, isso, sem trânsito, em trânsito, exato. a oferta de atividades ao ar livre, segurança, o índice de segurança altíssimo, índice de criminalidade baixíssimo. Que Miami já mudou, né? Virou um grande centro mundial. Então, só para contextualizar um pouco, Miami é uma cidade global, né? Total. E hoje com grandes marcas no mercado imobiliário, é impressionante. Miami é impressionante. Todos os players de real estate americanos grandes, e são grupos multibilionários, estão atuando aqui. Então, o capital aqui já ficou... já não tem mais espaço para pequenos competirem. Em dólar ainda, né, meu amigo? Então, o volume a barreira de entrada é maior, né? Barreira de entrada é maior. Voltando para o nosso mercado de desenvolvimento, que eu acho que é aí que é onde a gente tem o catch de grandes oportunidades, a gente precisa pautar algumas coisas para mapear risco. Você trouxe que é fundamental, acesso aos dados. Aqui os dados são claros de tudo, das últimas transações, quem vendeu, quanto vendeu, você sabe até, publicamente, até quanto o corretor recebeu. A negociação que foi feita, se teve incentivo do vendedor, se teve incentivo do governo. Inclusive agora a gente está num momento muito bacana, que é um programa do governo incentivando o comprador da sua primeira casa na entrada. Na Flórida. Na Flórida. Isso é incrível. Sim. Incrível. 100 milhões de dólares. E ontem já tá, no primeiro dia, já teve uma grande reserva. Então, acredito que não vai durar até o final do mês. Mas essa já é a segunda rodada. É a segunda rodada. E eles não vão parar. Né? Porque ele não pode deixar as pessoas sem... Eu tenho um dado muito interessante. E ele traz taxpayer para cá. Exato. Ele traz o consumo. É uma dinâmica pensada em longo prazo. Em ocupação populacional de longo prazo. É maravilhoso. É interessante que uma organização de corretores da Flórida tem um dado interessantíssimo, que nós vamos precisar de mais 500 mil unidades habitacionais até 2030. Como suprir? Como suprir isso? Acho que é mais. E aí, olha a janela de oportunidade. Se você pegar os grandes players, tudo que eles têm investido não dá conta. Eles não dão conta. E quando nós entramos nesse mercado para suprir, nós somos muito pequenos. Muito pequeno. Sem dúvida. Vamos lá, a gente está participando de um projeto de desenvolvimento da parte de retail, de varejo, num projeto enorme em Maryland, né, Washington, D.C. Um dos maiores construtores americanos está desenvolvendo 500 casas. Só que as marcas com que a gente está trabalhando, que a gente vai fazer só a parte de retail, tem outro construtor que vai fazer, outro dos maiores americanos, vai fazer os multifamilies, que são os prédios para aluguel, tem complexo esportivo, tem galpões, um master plan muito bem elaborado há mais de 10 anos e está em execução. As marcas já estão mapeando que não vão ser só as 500 casas. Elas já estão mapeando que aonde vai esse grande construtor e coloca as 500 casas, vão outros construtores menores, regionais, e automaticamente aquelas 500 casas vão virar 1.000 casas. 1.000 novas residências. Então, a marca, quando ela vai instalar uma loja nova, seja posto de gasolina, loja de conveniência, pet store, restaurante, o que for, drogaria, agência de banco, ele já está mapeando essa nova população. Isso baseado em dados históricos da onde essas marcas, dessas grandes construtoras, já fizeram projetos semelhantes. Quando eu me sinto muito confortável de falar do mercado americano, mercado de real estate, é o nosso dia a dia. Só que
às vezes, muitas dessas coisas parecem muito simples pra gente. Você fala de uma região, eu já consigo enxergar. Porém, o nosso desafio é diariamente conseguir traduzir isso para pessoas comuns, para as pessoas que não têm a visão que nós temos, que não estão atuando diretamente nesse mercado, que é a sua maioria. E aí, quando a gente vai conversar com o investidor, com aquele trabalhador que está há 20 anos, 30 anos desenvolvendo o seu negócio, estruturando o seu patrimônio, agora ele vê essa desvalorização da sua moeda, né? Ele vê o seu patrimônio tá derretendo a volume global e ele começa a olhar, a diversificar, a proteger seu patrimônio, olhar investimentos nos Estados Unidos. Tem uma coisa do brasileiro que é muito interessante, que ele fala: quem compra terra não erra. E ele quer construir. E quando a gente fala construir, tem um cara que constrói kitnet, tem um cara que constrói casas e tem um cara que constrói galpão. Né? Minicentros e tal, que é um excelente negócio. Como que você consegue se comunicar com essa pessoa, com esse investidor? Como é que você consegue ajudar? E o que você tem de recomendação em relação a estudar o mercado americano? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é a gente começar, Brandão, como a gente está fazendo agora. Desmistificar o mercado americano. De real estate, o mercado imobiliário americano. Porque, e para começar a dar acesso, e eu acho que agora através de plataformas digitais, graças à tecnologia, então graças à tecnologia a gente consegue disseminar conteúdo de qualidade, a gente consegue dar acesso, porque com pouco dinheiro você consegue proteger o teu patrimônio, que o brasileiro hoje está tudo em reais, ou grande maioria da poupança brasileira ainda está em reais, é uma moeda de alta volatilidade, então ao longo do tempo ela vai perder seu valor, e aqui nos Estados Unidos, em real estate, é onde você consegue realmente proteger para essa geração e para futuras gerações. Você vê o histórico das grandes famílias americanas. Ele pode ter feito dinheiro em seguradora, pode ter feito dinheiro em automotivo, banco. No final, a fortuna dessas famílias está no mercado imobiliário. Seja residencial, seja comercial, galpões, etc. Como que na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de falar com o pequeno investidor hoje em dia, porque a demanda ainda está nos grandes investidores. A minha interlocução hoje são com os grandes players brasileiros, começando a atuar aqui, começando a trazer capital dos brasileiros para cá, e eu vejo muita gente operando de lá o mercado daqui como se fosse algo muito fácil. E, poxa, não é assim. Não tem os grandes fundos americanos. E aí é esse que aparece na grande mídia ou nos grandes papéis de que o retorno é pequeno. Não é de 2 dígitos. E aí o ecossistema de levar para o investidor picado come toda essa margem. Então, acho que assim, o processo nosso de comunicação e agora com mais visibilidade do mercado americano, o brasileiro acordando para deixar seu patrimônio fora do país. Você vê diversas casas novas, diversas iniciativas de pequenas corretoras, os bancos brasileiros estabelecendo as suas sedes aqui. É um caminho sem volta. Interessante como é cultural. O brasileiro, em sua maioria, não tem a cultura da dolarização. Aí eu, fazendo reuniões, conversando com fundos aqui nos Estados Unidos, eu descobri que o mexicano, desde quando ele começa a sua vida financeira ativamente,
ele já se preocupa em dolarizar. Então nós temos um país como o México, que produz muito menos que o Brasil, onde tem capital dolarizado 3 vezes maior que o capital brasileiro aqui. É impressionante isso. É cultural. É cultural. É 100% cultural. Aí a grande pergunta é, como é que nós podemos ajudar o brasileiro a vir para cá, investir de forma segura, a ter o capital, o patrimônio, muito mais do que o capital, o patrimônio familiar assegurado, investindo, gerando aí 2 dígitos de rentabilidade numa moeda forte, segura. Acredito que esse é o nosso grande desafio. Não só meu, não só teu, mas de nós, atores, que estamos fazendo, executando o dia a dia, estamos presentes no mercado americano, entregando o resultado. Como é que você vê isso? Eu vejo que esse é o nosso diferencial, Brandão, porque a gente atua como americano falando português. Eu acho que a diferença cultural, ela não é só pelas atitudes de você preservar teu patrimônio numa moeda forte. Eu acho que tem o desafio da língua. O brasileiro, ele vem para cá e vai fazer negócio com um americano e não vai ser em Miami, porque tem poucos, agora tem mais americano, mas tem pouco americano em Miami, e ele não fala inglês. E o americano, ele só fala inglês. Agora ele entende um pouco de espanhol pela influência hispano há anos na cultura. Eu acho que esse é o nosso grande, não só desafio, mas nossa grande vantagem competitiva. Porque o brasileiro é um povo trabalhador, poupador, que gosta de tomar risco controlado, mas ele tem que fazer negócio com o americano. E o brasileiro, você sabe, o poupador antigo, tirando dos grandes centros, ele tem a cabeça dura. Né? Ele, eu sempre fiz assim, tal. Hoje ele tem acesso a um grupo de brasileiros como nós, seleto, estabelecido aqui, com histórico, comprovado, para ser o tradutor e viabilizar ele fazer esse investimento. E as plataformas digitais são o grande diferencial para dar esse tipo de acesso. E a segurança está no jurídico. Esse é o grande diferencial para o mercado americano. Fantástico. Fantástico. É praticamente uma cultura do business, né? Entender como se faz negócio aqui. Ale, para finalizar, estamos investindo o nosso tempo, compartilhando informação. Claro que é super agradável estar aqui com um amigo, trocando experiência e tal, tendo um bate-papo franco. Mas eu queria aproveitar, já que você falou tanto de plataformas digitais, esse nosso conteúdo a gente está distribuindo, mas ele vai ficar no YouTube. E nós temos algo em comum, que são nossos filhos, que nos têm como referência. Então, aproveitando esse momento e todo esse assunto, qual seria a recomendação que você gostaria de deixar? Qual a mensagem que você deixa para o seu filho, enquanto homem, enquanto profissional que se tornará amanhã, um investidor que será amanhã? Qual é a mensagem que você quer deixar aqui guardada para o seu filho? Brandão, grande responsabilidade. Passar isso não só para o meu filho, acho que para os nossos filhos, né? Para as futuras gerações. Estude, conheça antes de tomar a decisão. Antes de tomar a decisão, você converse com pessoas que saibam daquele mercado, daquele assunto, mercado imobiliário. Peça iluminação divina sempre. Não vai em nenhum lugar onde Deus não lhe permitir. Mas monte um portfólio imobiliário que ele traga resultados tanto de desenvolvimento quanto de renda recorrente em moeda forte.
Aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui suando a camisa, junto com diversas pessoas, tanto do meu time, quanto com o time que eu estou construindo, de amigos e de parceiros, para deixar esse legado de oportunidades imobiliárias para investimento e para preservação de patrimônio. Acho que é um pouco disso. Foi profundo? Super. Obrigado. Super. Era para ser mais descontraído. Cara, eu só tenho a agradecer. Bota agora a câmera total. Cara, só tenho que agradecer. Lembrando que esse aqui foi o nosso primeiro bate-papo aqui. Espero conseguir desenvolver isso por muito mais tempo. Que honra. E mais uma vez, obrigado por você ter vindo, ter topado. Não é fácil, eu sei que isso aqui não faz parte do teu cotidiano. Eu sei que é um desafio, mas, pô, cara, obrigado de verdade. Eu quero agradecer o convite novamente. Eu aceitei porque é você, porque a gente tem uma troca muito boa e rica, respeitosa, muito legal. Isso fortalece a nossa amizade. Eu sou um cara que gosto de ficar behind the scenes. Eu prefiro produzir do que contar. Faz parte. Mas estamos aqui. Se é para somar na indústria e para tudo que a gente está fazendo, conta comigo, que a gente possa trazer outros especialistas que a gente tem acesso aqui. Vamos trazer nossos amigos. Tem muita gente bacana. Nossos parceiros. Tem muita gente bacana. Tem muita gente bacana para sentar aqui na mesa e conversar. Obrigado, irmão. Valeu, meu amigo. Obrigado. Abração.